Então, vamos iniciar com uma grande satisfação que a gente inicia aí a nossa última palestra essa semana, que foi muito boa. Tivemos excelentes discussões e vamos terminar aí com chave de ouro a palestra Infinitas Formas de Grande Beleza, Reflexões sobre a Carreira e Entomologia. Quem vai contribuir com a gente nessa noite é o Pedro Guilherme. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é biólogo, mestre em ciências biológicas, doutor em zoologia, e responsável pelo laboratório de Ortóptera e sua coleção com linha de pesquisa em taxonomia e sistemática de grilos. Já descreveu diversos novos gêneros e espécies nos últimos 10 anos. Pedro, é um prazer ter você aqui conosco. Fique à vontade para iniciar aí a sua apresentação. A gente tem combinado que as respostas, as perguntas, as dúvidas, considerações, a gente faz no final da palestra. Tá? Então, pessoal, vamos fazer assim. Podemos fazer assim, Pedro? Pode. Eu prefiro que me interrompam, mas pode ser assim também. Então podemos fazer assim. Então, à medida que as perguntas forem chegando, você consegue enxergar o bate-papo, né? Ao mesmo tempo. Então, Ótimo. Então, você pode ir conduzindo dessa forma, então. Muito obrigada e fica à vontade. Então, boa noite, pessoal. Obrigado, Daniele, pelo convite, pelo apoio. Ao Alípio também, que me mandou e-mail. Eu fiquei bem contente com o convite, uma satisfação enorme falar um pouco com vocês, é sempre uma honra. E aí, eu acho que vocês podem, como eu estou vendo o bate-papo, vocês podem deixar pergunta, críticas, sugestões, desabafos, tá? Eu vou ver e posso responder. Acabei de ficar sabendo que é uma grande responsabilidade aí de fechar o evento de vocês. Então, espero que vocês aproveitem um pouco da minha fala. Na verdade, como eu falei para vocês que vocês podem me interromper, é porque a ideia é fazer um bate-papo mesmo, a conversar sobre entomologia, um pouco sobre o que eu faço, né, para não ficar uma coisa meio maçante de aula, de conteúdo. Acho que a ideia não é essa. E quando o Alípio me convidou, depois a Daniele me escreveu também, como o tema ficou para falar sobre entomologia, falar sobre minha carreira, então eu preferi fazer um pouco, uma forma de um bate-papo, né, e conversar algumas coisas com vocês, e trazer um pouco de informação nova sobre entomologia. Então, espero que vocês aproveitem, e se por acaso o áudio estiver ruim, alguma coisa acontecer, vocês podem me avisar, tá? Por favor. Tá passando bem o slide, né? Pedro. Obrigado. Então, para começar, coloquei essa foto. Essa é uma foto bem bacana, ela tem esse nome mesmo de Earthrise, que é o nascer da Terra, e é a primeira fotografia tirada do nosso planeta vista da Lua, né, do solo lunar. Então, isso que a gente está vendo aqui embaixo é o solo da Lua, e foi tirada por um dos astronautas lá de uma das missões Apollo, em 1968. Então, é uma foto que mostra, assim, meio que a Terra nascendo, né, do ponto de vista da Lua. Então, eu deixei essa foto, gosto de mostrar essa foto, eu acho ela bem bonita e bem simbólica, assim, porque ela mostra pra gente, primeiro, que o nosso planeta ele é redondo mesmo, né? E sempre é bom ficar batendo nessa tecla, ainda mais nesse momento que a gente vive. Mas, além disso, mostra que nós somos uma espécie que vivemos em um ambiente, de certa forma, fechado. É um ambiente limitado,
um ambiente finito, a gente não é o centro do universo, nós habitamos um planeta pequeno, num sistema solar pequeno, em uma galáxia perante muitas outras galáxias do universo. E tudo que a gente conhece aqui dentro dessa pequena esfera, né? Onde está toda a biota, onde está toda a vida que a gente conhece. É o nosso pálido ponto azul mesmo. Então, isso traz para a gente uma outra perspectiva, né, do que a gente faz e do que a gente estuda. Então, eu sou biólogo, acredito que boa parte de vocês são aspirantes a biólogos, né, e vocês sabem bem que a biologia significa literalmente estudo da vida, né, então, é um estudo, a vida, né, como a gente conhece, ela está toda confinada nesse pequeno planetinha aqui, né, que a gente habita. Então, eu gosto de mostrar essa foto para trazer essa perspectiva, né, da biologia, né, e onde que a biologia está, né, que é onde a gente habita, onde a gente vive. Então, quando a gente fala em biologia, e quando a gente fala em vida, a gente já pensa em biodiversidade. Vocês já devem ter visto esse conceito, ou se vocês não viram, vocês já devem saber o que é biodiversidade. Acho que é um conceito que todo mundo conhece porque ele é autoexplicativo, né? Biodiversidade é a diversidade da vida. Então, é um conceito novo, foi proposto na década de 80, né, que está formalizado pelo Wilson em 92, mas ele já tinha falado disso até antes, onde fala que, né, ele propôs que biodiversidade é a totalidade da variação hereditária em formas de vida em todos os níveis de organização biológica. E a gente também tem um conceito interessante, que é um conceito político até, né, que é um conceito também de biodiversidade, que é o conceito que está no artigo 2 da Convenção de Diversidade Biológica da ONU. Né, e ele foi promulgado aqui em 93, depois de um evento muito famoso, que foi a primeira Convenção de Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas, que foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como a ECO 92 ou a Rio 92. Então, esse é um conceito quase que oficial, assim, é um conceito político da ONU mesmo, né, que é a variabilidade de organismos vivos de qualquer origem, os ecossistemas terrestres, marinhos e ecossistemas aquáticos, inclui diversidade dentro de espécies, diversidade entre as espécies e diversidade de ecossistemas. Então, esse conceito de biodiversidade ele é um conceito bastante simples, assim, né? Mas ele é crucial, né, para a gente, que somos biólogos, a gente está sempre lidando com esse nome, né, com biodiversidade, com diversidade biológica. E quando a gente lida, quando a gente pensa em biodiversidade, em diversidade biológica, a gente pensa em espécies. Então, a gente começa a pensar em espécies e a gente automaticamente chega em uma pergunta, né? E a biologia ela é cheia de perguntas, e as perguntas mais simples da biologia são as mais difíceis, né, de serem discutidas, de serem respondidas. Então, uma pergunta muito simples e que é muito difícil a gente saber é quantas espécies existem. Porque a partir de uma pergunta simples como essa, de quantas espécies existem, né, no nosso planeta, a gente deriva ela em outras perguntas, como medir a biodiversidade? Como que a gente vai nomear as espécies? É muito difícil a gente conseguir nomear cada uma das espécies, considerando que a gente tem formas de vida desde bactérias microscópicas a baleias gigantescas. E uma outra pergunta também é muito difícil, que é o que é uma espécie? Então, essas três perguntas, quantas espécies existem, como quantificar, como medir, como nomear, como numerar as espécies, e o que é uma espécie, são perguntas que não têm uma única resposta. Como na biologia, de modo geral. A gente
Não tem resposta simples e, às vezes, nem respostas únicas para as perguntas. E uma das coisas legais também da biologia, na verdade, para mim, a coisa mais legal da biologia, é que na biologia a gente não tem leis. Então, não é uma ciência exata. A gente não tem nenhuma lei que rege a biologia. Como ela não é uma ciência exata, a biologia muda o tempo todo. Então, cada espécie do planeta, na verdade, cada indivíduo do planeta é diferente do outro. Porque a gente tem um código genético que torna todos os indivíduos únicos e diferentes. Então, se eles são diferentes entre si, eles vão interagir entre si, entre os indivíduos de forma diferente e vão interagir com o meio de forma diferente. Então, a gente não tem nenhuma lei que regula isso. Enfim, senão vou ficar divagando aqui muito tempo. Então, a gente trabalha com estimativas, né? Para tentar mensurar a biodiversidade. Então, as estimativas podem ser 1 milhão de espécies, talvez, ou de 1 a 10 milhões de espécies, ou talvez 30 milhões, ou 100 milhões, ou 1 trilhão de espécies. Então, todas essas estimativas que eu coloquei, elas já foram propostas e debatidas e consideradas em algum momento. Essa estimativa de 30 e 100 milhões de espécies, ela é mais ou menos recente, da década de 80, quando um pesquisador veio trabalhar na Amazônia e ele fumegou algumas árvores. Então, ele tacou inseticida numa árvore inteira e ele começou a coletar os bichos que caíam mortos da copa dessas árvores. E aí ele descobriu uma fauna única, assim, de besouros, e ele chegou a encontrar mais de 1.000 espécies novas em uma única árvore. Então, ele só fez um cálculo extrapolando, né, a quantidade de espécies arbóreas da Amazônia, a quantidade de espécies endêmicas de besouros em cada uma dessas árvores, e aí chegou a um número de mais ou menos aí 30 a 100 milhões de espécies. E saiu um estudo um pouco mais recente que fala que pode ter até 1 trilhão de espécies, considerando a grande diversidade desconhecida de bactérias. Então, essa é uma pergunta importante, né, e cada vez mais importante, saber quantas espécies são estimadas. A gente não consegue saber o número real de espécies, isso é impossível. A gente consegue fazer algumas estimativas. Então, eu selecionei esses 3 trabalhos aqui. Esse de 2011 que chegou, esse de 2013, eles chegaram a um número estimado de mais ou menos 8 milhões de espécies. 8 para 10 milhões de espécies no planeta todo. Então, nós somos uma espécie, né, e a gente tem mais aí quase 8 milhões, 9 milhões de espécies diferentes, das quais 2 milhões são marinhas. Então, são mais ou menos 6 milhões de espécies nos ambientes terrestres. E aí a gente tem uma outra pergunta, né? O que a gente conhece da biodiversidade do nosso planeta? Então, essa é uma pergunta que dá para ser respondida, embora também seja bastante difícil, mas a gente estima que a gente conhece mais ou menos 1,2 milhões de espécies. São espécies que foram formalmente descritas, espécies que foram nomeadas. Isso nos leva à percepção de que mais ou menos 86% das espécies terrestres ainda são desconhecidas e mais de 90% das espécies marinhas ainda são desconhecidas. Então, significa que a gente não conhece nada do lugar que a gente vive, né? A gente não conhece nada do nosso planeta. E esse aqui de 2016 é o trabalhinho que fala da diversidade microbiana. E aí eles chegam nos números de 1 trilhão de espécies. Bem, e lidando com biodiversidade, número de espécies e o conhecimento das espécies, a gente chega nesse outro termo que vocês também já devem ter visto, aprendido ou lido em algum lugar,
que é a megadiversidade. Pessoal, se eu estiver falando muito devagar, muito rápido, se estiver confuso, vocês podem escrever aqui no chat, tá? Então, tem um conceito de megadiversidade que ele é aplicado para alguns países, que são países que têm um grande número de espécies em seu território e um grande número de espécies endêmicas em seu território. Espécies endêmicas são aquelas espécies que ocorrem em um único lugar e não ocorrem em outro lugar, por exemplo. Um exemplo é, sei lá, o mico-leão-dourado, que é uma espécie endêmica de Mata Atlântica. Então, o mico-leão-dourado, a gente não encontra populações de mico-leão-dourado na Amazônia, na savana africana, nos Andes. Então, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. E esses países em verde são esses países que entram nessas categorias. Países que têm um grande número de espécies em seu território e um grande número de espécies únicas, que só ocorrem lá. Coincidentemente, né, se a gente olhar, são muitos países que estão aqui, mais ou menos na linha do Equador, e que abrigam florestas tropicais, né? Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Congo, Indonésia, Filipinas, Papua Nova Guiné. Então, são países com grandes extensões de florestas tropicais, e outros países que também têm uma grande diversidade de biomas, né, de ambientes, como Estados Unidos, México, Madagascar, a África do Sul, Austrália, China e Índia. Então, esses são os países megadiversos. E dentre esses países megadiversos, a gente tem um que se destaca por ser um mais diverso entre os megadiversos, que é o Brasil. Então, a gente estima que no Brasil, a gente tenha mais ou menos 20% da biota terrestre aqui no nosso país. Então, isso é assustador de incrível, né? Mais ou menos 1/5 da vida que a gente encontra em nosso território, em todos os nossos biomas, seja a Mata Atlântica, seja Cerrado, seja Pantanal, Caatinga e Amazônia, né? E a gente também tem trabalhado em estimar o que a gente conhece aqui no Brasil. Então, a gente tem uma iniciativa que é o Catálogo Taxonômico da Fauna, e a gente tem uma outra iniciativa que é de botânica, né, que é o Reflora, onde a gente vem tentando quantificar a nossa diversidade, né, a biodiversidade do nosso país. Então, a gente tem que, esses números eles já estão defasados, né, já aumentou um pouquinho, mas a gente tem que pelo menos 116 mil espécies de animais descritas para o território do Brasil, 46 mil, mais de 46 mil espécies de plantas. Nos animais, quase tudo, né, praticamente 83 mil espécies dessas 116 mil são insetos. Vocês vão ver que insetos é de longe o maior grupo de seres vivos. E a gente está aqui, né? Mamíferos, mais ou menos 720 espécies de mamíferos no Brasil, quase 2 mil de aves, quase 4 mil, mais de 4.300 espécies de peixes, quase 1.000 espécies de anfíbios. Então, essa é a diversidade estimada, né, do nosso país. São números absurdos, é uma ordem de grandeza incrível e que só tem, nessa magnitude, só tem aqui no Brasil. E quando a gente pensa em biodiversidade, se a gente quiser ver o tamanho dessa biodiversidade representada nos diferentes grupos de seres vivos, a gente chega à conclusão de que o mais bem-sucedido grupo de seres vivos são os insetos. Então, se a gente conhece pouco mais de 1 milhão de espécies, cerca de 1 milhão das espécies conhecidas, aqui fala 925 mil, mas isso também já está defasado, são insetos. Aqui quase 250 mil plantas vasculares,
pouco mais de 100 mil artrópodes não insetos, principalmente os aracnídeos. A gente está aqui, né, no grupo dos cordados, 43 mil espécies. 43 mil espécies não é nada, né, no grupo dos insetos, de praticamente 1 milhão de espécies. Então, os insetos, eles têm esses dados que são também assustadores. São mais de 70% dos animais são insetos. Ou seja, praticamente todos os animais existentes e conhecidos, né, são insetos. Mais da metade de todos os seres vivos que a gente conhece são insetos. Então, a gente tem mais de 1 milhão de espécies de insetos descritas e muitas a se descobrir. Então, os insetos, eles são o mais bem-sucedido grupo de seres vivos da história. Eles dominam o planeta, eles dominam todos os ecossistemas, os insetos dominam todas as interações ecológicas, e os insetos é, né, o maior, mais bem-sucedido grupo de seres vivos de todos os tempos. A diversidade é absurda. Não só a diversidade de espécies, como a abundância. São estima-se, né, 200 milhões de indivíduos de insetos para cada ser humano no planeta. A gente pode fazer uma conta de 7 bilhões vezes 200 milhões, a gente chega num número assustador aí de grande, que talvez seja a quantidade de insetos no nosso planeta. Eles representam 40% da biomassa animal de florestas tropicais. Ou seja, se a gente pegar toda a biomassa de animais, né, das florestas tropicais, 40% disso são insetos, 15% disso são formigas. Insetos sociais, como formigas, cupins, abelhas, eles são muito, incrivelmente abundantes também, porque as colônias são muito grandes, as colônias são gigantescas. Então, os insetos é de longe, né, o mais bem-sucedido grupo de ser vivo e que dominam o planeta, dominam todas as interações ecológicas e todos os ambientes. E a nossa vida, a vida no planeta e principalmente a vida da nossa espécie, depende muito dos insetos. E bem, como eu tenho falado bastante de insetos, né? Então vocês já sabem que esse é o tema da minha apresentação. E eu sou um biólogo, sou zoólogo e sou entomólogo. Eu sou um especialista no estudo dos insetos. Então, a entomologia é um ramo da biologia, né, que estuda os insetos, né, um ramo da biologia ou da zoologia, estuda os insetos. E o profissional que se especializou no estudo dos insetos, que conhece os insetos, trabalha com os insetos, a gente chama de entomólogo ou entomóloga. Como, né, falando em entomologia, eu dividi a entomologia considerei 4 áreas, né, talvez tenha mais, né, essa não é uma divisão oficial, é uma divisão que eu fiz na minha cabeça mesmo, é só uma forma de organizar as coisas dentro da entomologia. Então eu dividi a entomologia em 4 grandes áreas, uma que é as ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde e a entomologia aplicada. Tá indo tudo bem por enquanto, né? Sim, tudo certo. Apesar de eu estar dando aula online para pós-graduação, eu ainda fico meio perdido, porque a gente não tem contato, a gente não vê as pessoas, a gente só fica implorando por uma interação, né, Pedro? Você quer ver qualquer coisa, né? Então, nas ciências agrárias, dentro das ciências agrárias, tem várias áreas de atuação da entomologia, né? Manejo de pragas, controle biológico,
ensaios clínicos, biologia dos insetos, etc. Na entomologia aplicada, eu separei algumas áreas da entomologia, como a entomofagia, que é a alimentação, o uso dos insetos na alimentação, tanto de animais quanto na nossa própria alimentação. Esse é um tema que eu também gosto bastante e que vai começar a ficar cada vez mais comum, o uso dos insetos na alimentação. A entomologia forense também é bem bacana, quando a gente descobre, tenta descobrir os crimes utilizando os insetos como provas, manejo de pragas urbanas, etc. Na área das ciências da saúde, estudando as interações parasito-hospedeiro, estudando o ciclo de vida dos insetos, fazendo ensaios clínicos, também tem muita área de atuação da entomologia. E o que eu vou falar da grande área da entomologia, o que eu vou falar um pouco é onde eu atuo, que é nas ciências biológicas, onde a gente estuda aspectos da biologia dos insetos, da ecologia dos insetos, evolução, morfologia, genética, taxonomia, sistemática, etc, etc. Então, dentre todas essas áreas de atuação de um entomólogo, são muitas e muitas, a gente vai fazer um recorte aqui nas ciências biológicas, que é onde eu atuo, que eu sou biólogo, e mais especificamente dentro das ciências biológicas, na taxonomia e na sistemática, que é a ciência que eu faço. Então, de todo esse grande cenário da entomologia, a gente vai fazer um recorte aqui e discutir um pouco dos aspectos biológicos dentro das ciências biológicas relacionadas aos insetos. Então, a gente já sabe que os insetos são um grupo absurdamente grande, um grupo hiperdiverso, mais de 1 milhão de espécies conhecidas, e quase toda a diversidade dos insetos está distribuída em 4 ordens, que são ordens holometábolas, ou seja, são ordens que têm metamorfose completa. Então, durante a ontogenia, ou durante a vida de um indivíduo, ele nasce de um ovinho, aí ele vira uma larva ou uma lagarta, e aí ele sofre uma metamorfose e vira um adulto completamente diferente. Vira um adulto com asa e tudo mais. Então, essas ordens holometábolas, as maiores, são a ordem das borboletas e das mariposas, Lepidoptera, das moscas e dos mosquitos, Diptera, das abelhas, vespas e formigas, Hymenoptera, dos besouros, Coleóptera. Dentre todos os insetos, na verdade, dentre todos os seres vivos, o maior grupo, o mais diverso, de longe, é a Coleóptera, é a ordem dos besouros. São entre 350 mil e 400 mil espécies descritas de besouros. Então, é, de longe, o grupo mais diverso entre todos os seres vivos. Hymenoptera, Diptera e Lepidoptera também são muito grandes, entre 120 e 200 mil espécies, essas ordens. E as outras ordens de insetos, embora também sejam várias, têm uma diversidade até grande, a diversidade é muito pequena comparada com essas 4 ordens. Um grupo que eu trabalho, dentre toda a diversidade dos insetos, o grupo que eu estudo, que eu me especializei um pouco, é o grupo dos grilos, gafanhotos e esperanças, que é a ordem Orthoptera. E está aqui, é uma pequena fatia da grande pizza dos insetos. Então, Orthoptera é a 6ª ordem, mais diversa. Esse outro grupo aqui é o grupo dos percevejos, Fed, Maria Fedida, a ordem Hemiptera, também é uma ordem bastante diversa. Mas nenhuma outra ordem de insetos chega na magnitude dos holometábola. Tá? Essas outras ordens não são ordens holometábolas, então a gente não tem a formação de uma larva ou uma lagarta e depois uma pupa e um adulto. Um grupo que eu trabalho são essas formas aqui, são os Orthoptera, que é a 6ª ordem mais diversa entre os insetos.
E aí eu separei esse trechinho, que na verdade também está relacionado ao título da apresentação. Isso aqui é o último parágrafo da última página do livro do Darwin, né, da Origem das Espécies. Então eu separei esse trechinho, que é um trecho muito bacana, né, que ele fala que é no final do livro, né, o livro acaba aqui. Ele fala, é interessante contemplar uma ribeira exuberante, atapetada com numerosas plantas pertencentes a numerosas espécies, abrigando aves que cantam nos galhos, insetos variados que saltitam aqui e acolá, vermes que se rastejam na terra úmida. E se pensar que essas formas tão admiravelmente construídas, tão diferentemente conformadas e dependentes umas das outras, de maneira tão complicada, foram todas produzidas por leis que atuam ao nosso redor. Ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua girando em sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e ainda se desenvolve. É um trecho muito bonito, né, que eu acho, né, do livro dele, e que está relacionado, né, ao título da apresentação, né, essas pequenas, infinitas formas, né, de grande beleza. E isso são, na verdade, os insetos, né? São um grupo tão diverso que tem infinitas formas e muitas formas que são bem bonitas, né? Geralmente a gente pensa nos insetos como os bichos feios, repugnantes. Tem muitos insetos que são bem bonitos. Eu tentei separar alguns aqui. E aqui eu só estou mostrando um pouco da diversidade de formas, talvez até de cores, que a gente encontra nos ortópteros. Então, os ortópteros são esses insetos aqui que a gente chama de grilos, de gafanhotos, de esperanças, de paquinhas. Tem alguns nomes populares e mais ou menos 28, mais de 28 mil espécies, né, a sexta ordem mais diversa dentre os insetos. E aí a gente encontra, né, desde formas que são mais marronzinhas, alguns que são, né, verdinhos, outros que são coloridos, vários que mimetizam folhas verdes, folhas secas. Esses são os ortópteros. Grilo topeira é esse grupo aqui. Grilo topeira, paquinha, são os grilotálpidae. Os ortópteros se diferenciam dos outros insetos, principalmente porque eles têm as pernas posteriores, né, o terceiro par de pernas aqui, adaptado para o salto. Quando a gente olha o fêmur posterior, ele é bem robusto, ó. Tem um grande conjunto de músculo aqui no fêmur, e esses insetos eles tendem a se locomover por saltos. Então, os ortópteros são conhecidos, a principal diferença dos ortóptera para as demais ordens é esse desenvolvimento das pernas posteriores. Tem outras características também, mas essa é a principal. Uma outra característica muito bacana dos ortóptera são as asas, são chamadas de tegminas, e nos grupos dos grilos, por exemplo, a asa é modificada para produzir som. Quando o grilo faz um cri-cri, esse é um som produzido com as asas, um processo chamado estridulação, onde o macho, esse aqui é um indivíduo macho, produz o som para atrair uma fêmea, né, para a cópula. Bom, falando então, saindo um pouquinho da diversidade, da forma dos insetos, vou falar um pouco sobre o meu trabalho em si. Então, eu trabalho aqui, no Museu Nacional, e aqui a gente tem o Museu Nacional em 2018, o principal prédio do Museu Nacional, que é o Palácio de São Cristóvão, aqui em 2018 e aqui em 2020. Ele está um pouco diferente hoje, porque eu acho que todos vocês devem ter visto, acompanhado, ficaram sabendo do terrível incêndio que teve no museu em 2018. Então, infelizmente, o museu teve uma fama talvez maior, assim, por causa desse terrível incêndio. E foi um incêndio que aconteceu quando o museu
completou 200 anos de existência. Agora ele tem 202. Então, o Museu Nacional ele é uma instituição que ela é mais antiga do que o nosso próprio país, né, ou de como a gente entende o Brasil. Né? Se a gente considerar o Brasil como nascendo em 1822, quando ele foi, a gente teve o processo de independência de Portugal, o Museu Nacional ele veio antes. Né? Se a gente pensar no Brasil como nascendo em 89, com a República, o Museu Nacional veio bem antes ainda. Então, é a instituição científica mais antiga do país e mais antiga do que o nosso próprio país. E no ano do seu bicentenário, a gente teve aquele triste incêndio que destruiu o nosso prédio principal, né, que era o Palácio São Cristóvão, esse prédio aqui. Nesse prédio ficavam vários departamentos do Museu Nacional, a exposição. Aqui na parte da frente ficavam as exposições e nas outras áreas ficavam os laboratórios e departamentos. Mais especificamente no segundo andar, essa parte aqui de trás, que vocês estão vendo que está sem teto, foi totalmente destruído, aqui ficava o departamento de entomologia, que é onde eu trabalho e onde ficava a nossa coleção entomológica. Algumas fotos aqui, boa parte dela ficava nesse gigantesco armário compactador aqui. E, infelizmente, foi tudo destruído, né, porque como ficava no segundo andar, o piso cedeu e a coleção desabou, enfim. Então, a perda foi total, quase total, na nossa coleção. No departamento de entomologia, na coleção entomológica, que era uma das maiores coleções do país, a gente tinha mais ou menos 12 milhões de insetos na coleção. A gente tinha a coleção de Orthoptera, que era a maior coleção de Orthoptera e mais importante do Brasil. Tinha mais de 28 mil espécimes, né, mais de 8 mil indivíduos, e dos quais mais de 3 mil eram espécimes tipo. E a gente tinha tipos primários, né, holótipos e alótipos, de 328 espécies. Então, era uma coleção muito importante porque tinha muito tipo, muito espécimes tipo. Eu já vou explicar o que são esses espécimes tipo. Isso aqui é uma foto de uma manta de besouros, Coleóptera. Então, antes do inseto entrar na coleção, assim, quando ele é alfinetado, ele ficava armazenado, né, uma boa parte dos insetos ficava armazenado em mantas entomológicas. Então, a gente vai para campo, coleta, coloca os insetos nessa manta e guarda a manta com os insetos para ser incorporado na coleção posteriormente. Então, tinha muito material em manta, para ser estudado, para ser identificado. E também foi destruído. Né? Então, essa aqui é uma manta que a gente recebeu de uma moradora de outro bairro, alguns quilômetros do museu, e essa manta caiu na casa dela. Só para vocês perceberem, né, como foi o incêndio. Né? Essa manta ela voou, literalmente, assim, e caiu num outro bairro. Né? Então, a gente tem guardado isso. Né? Bom, então, né, onde que eu entro no estudo? O laboratório de Orthoptera, que é esse aqui, que é o laboratório que eu trabalho, ele começou a funcionar oficialmente no dia 3 de setembro de 2018, um dia depois do incêndio. Foi quando eu comecei a trabalhar no museu. Então, eu vou falar um pouquinho desses temas principais aqui, um pouco do nosso trabalho no laboratório de Orthoptera. Então, a gente já viu até agora sobre biodiversidade, sobre entomologia, sobre Orthoptera. Agora eu vou falar um pouco sobre coleção biológica e o trabalho que a gente faz. Principalmente, né, no laboratório de Orthoptera a gente lida muito com coleções, né, com coleção biológica, mas o que eu faço, né,
na ciência é trabalhar com biologia, de ortóptera e taxonomia e sistemática. E o grupo que eu sou especialista é o grupo dos grilos. Então, coleções biológicas, essas coleções elas são importantes, e a perda de uma coleção, como foi a perda de muitas coleções no Museu Nacional, isso é uma perda irreparável, assim, e imensurável, porque as coleções biológicas elas são acervos que abrigam conjuntos de organismos, organismos fósseis, organismos atuais, espécimes inteiros ou pedaços, né, ou tecidos, que são preservados e catalogados. Então, a gente tem uma coleções em via seca, pode ser uma coleção de aves, coleção de insetos, tem muitas coleções em via úmida. Então, essas coleções, elas são repositórios da biodiversidade. A biblioteca da biodiversidade são as coleções biológicas. Então, a gente tem uma biodiversidade gigante, principalmente no Brasil, e é onde a gente recorre para pesquisar essa biodiversidade, para acessar a biodiversidade, para conhecer a biodiversidade, são essas coleções. Onde a gente tem espécimes que representam a biodiversidade em um determinado momento. Então, esses espécimes, eles são valiosíssimos. É aqui que a gente encontra a informação sobre a biodiversidade. Né? As coleções biológicas, elas são bibliotecas da vida. E eu separei, só para mostrar para vocês, dois tipos de instituição. Então, a gente tem coleções biológicas e a gente tem museus de história natural. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem exemplos de museus de história natural. E eu separei os maiores, os que têm os maiores acervos. Aí a gente tem 2 museus no Brasil. A gente tem um pouco mais, mas a gente tem esses 2, são os maiores. São instituições que são museus mesmo, de história natural. Então, o Museu Nacional, daqui da FRJ, que era o maior museu de história natural da América Latina, e o Museu Paraense Emílio Guild, em Belém. E o Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, que tem um acervo também gigantesco. E a gente tem grandes museus no mundo. O Museu de História Natural de Londres, o Museu de História Natural de Paris, o Smithsonian, por exemplo, nos Estados Unidos. São museus que têm acervos gigantescos, gigantescos. E no Brasil, a gente tem instituições que abrigam coleções biológicas. Então, a gente pode ter coleções, por exemplo, de insetos de importância médica, como tem na Fiocruz, várias coleções de barbeiros, de pernilongos. No Butantan, tem várias coleções de aracnídeos, de serpentes. Né? Eles têm uma instituição que tem um foco muito prático, da produção, de estudo de venenos, mas eles têm grandes coleções. E o Butantan também sofreu um incêndio em 2010, e também destruiu a coleção de serpentes. Na Embrapa, a gente tem grandes coleções de espécies importantes para a agricultura, de espécies pragas. E nas universidades, a gente tem grandes coleções. A Federal de Minas, a Federal do Paraná, praticamente todas as universidades onde tem pesquisa em biologia, a gente encontra coleções biológicas, seja de insetos, seja de invertebrados, aracnídeos. E a gente tem também algumas instituições que não são universidades, como o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que tem uma coleção gigantesca de insetos. Então, essas instituições que eu separei são instituições que têm acervos de entomologia, acervos grandes. E por que essas coleções elas são importantes? Porque elas abrigam o que a gente chama de tipos. Então, um tipo, um espécime tipo, eles são os espécimes, são os indivíduos, ou na verdade um indivíduo especial, que carrega o nome do organismo. Então, quando a gente descreve uma espécie, seja qual for ela, essa espécie ela é baseada na descrição, ela é descrita baseada em um indivíduo. Esse indivíduo é o indivíduo mais importante, porque nesse indivíduo tem todas as características que definem aquela espécie. Então, são os espécimes mais valiosos de uma coleção. Então, qualquer espécie que vocês pensarem na cabeça de vocês, qualquer uma, seja de planta, seja de
de animal, de bactéria, ela tem um tipo, e esse tipo está em alguma coleção, em algum museu, em algum lugar do mundo. Então, aqui eu separei uma foto de um grilo que eu estudo, que chama Phalangopsis longipes. É um grilo que ocorre na Amazônia, foi descrito por um pesquisador chamado Serville, em 1831, e ele está na coleção entomológica do Museu de Paris. Então, ele foi coletado em 1831, então um material bastante antigo. Então, se eu for na Amazônia coletar os grilos e pegar esse grilo aqui, é um grilo bem grandão, para eu poder saber se essa aqui é a espécie Phalangopsis longipes, se é uma espécie nova, se é uma outra espécie, eu tenho que comparar com o tipo. Então, eu vou olhar a descrição original do tipo, ou eu vou ver o espécime tipo. Infelizmente, esse aqui é o espécime tipo. Então, se eu olho isso daqui, eu não consigo tirar muita informação. Olha a diferença dele para ele. Ele perdeu praticamente todas as pernas, só tem o primeiro par de perna aqui quebrado, as outras pernas caíram, mas esse aqui é o espécime tipo dessa espécie. Está quebrado, está detonado, mas é um material muito antigo, mas esse é o tipo. Então, é o material mais valioso de uma coleção, o material mais valioso de um museu. Tão valioso que ele não fica exposto. Então, quando vocês vão visitar um museu, o que vocês veem na exposição é uma ínfima parte do acervo daquele museu. Então, quem já teve a oportunidade de ir para o exterior, ou já conheceu museus no Brasil, eles vão entrar, vai ver os bichos empalhados, ver os dinossauros e tudo mais, mas aquilo é uma pequena parte. O material mais importante, o material de pesquisa, está nos laboratórios, nas coleções, né, que só pode ser acessado por pesquisadores, não pode ser acessado por turistas, né, por visitantes. Então, por isso que a perda da coleção do Museu Nacional é uma perda muito terrível, porque nós perdemos uma grande quantidade de material tipo, que é fundamental para as pesquisas, né, em biologia. E as coleções também são importantes porque tem registros históricos que são importantíssimos. Assim. Então, aqui tem 3 tentilhões, que estão no Museu de História Natural de Londres, na coleção ornitológica do museu, então na coleção de aves. Esses 3 tentilhões foram coletados pelo Darwin, a etiqueta foi feita pelo Darwin, né, ele que trabalhou nesses espécimes, estão na coleção do Museu de Londres até hoje. E aqui é uma foto bem bacana da coleção de um peixe da nossa coleção aqui do Museu Nacional, da coleção ictiológica. Nós perdemos muitas coleções no incêndio do museu, mas nós não perdemos todas. Então, o departamento de vertebrados, por exemplo, não foi afetado, estava em um outro prédio. Então, as coleções de peixes, de aves, de mamíferos, de anfíbios e répteis, elas estão intactas. E na coleção de peixes aqui do museu, a gente tem esse cascudinho aqui, ó, pequenininho. Se a gente olhar a etiqueta dele, a gente vê que ele foi coletado pelo Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II pescou esse cascudinho aqui em 1865, e o Dom Pedro II ele era um amante das ciências, ele gostava muito do Museu Nacional, tanto que ele enriqueceu muito as coleções do Museu Nacional. A coleção egípcia do Museu Nacional, que continua sendo, na verdade, a maior coleção da América Latina, boa parte dela foi comprada pelo Dom Pedro. Então, ele coletou um peixinho em 1865 e depositou na coleção do Museu Nacional, e ele está até hoje lá, guardado, né, sendo estudado até hoje. Existe banco de tecidos com material tipo, mas aí esses bancos que nós armazenamos são tecidos, né? Então são um pedaço de alguma parte do corpo desses espécimes onde tem o DNA. E, né, quando é o caso, você consegue armazenar o DNA sim. Então a gente tem vários laboratórios, várias coleções do museu tem coleção de DNA. Esse aqui é um bichinho que eu não sei se teve DNA extraído, e eu nem sei se ainda dá para extrair.
Mas é um processo um pouco mais difícil porque ele está há muito tempo guardado. Mas ele tem DNA aqui sim. Mas eu não sei dizer se o pessoal extraiu o DNA dele e guardou. Não sei. Mas dá para extrair. Então, por que isso é um registro importante? Porque esse é um peixinho que o Dom Pedro II coletou, se eu consigo ver aqui, coletou no Rio Guandu, na Fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A Fazenda Santa Cruz hoje enfim, é um bairro super povoado, e o Rio Guandu, ele é um rio morto. Então, ele é um rio absolutamente poluído, igual o Rio Tietê, em São Paulo. Então, é um rio morto, né? É um rio que foi morto por poluição. Então, muito provavelmente, essa espécie não existe mais naquele rio. Então, isso aqui é um registro da fauna de peixes que o Rio Guandu teve ao longo de sua história. Então, isso é um exemplar muito importante. Então, você pode voltar no Rio Guandu hoje e fazer um projeto para tentar encontrar esse cascudinho lá. Talvez você encontre, talvez não, né? Porque o Rio Guandu é um rio que está morto. Então, isso aqui a gente tem um testemunho da fauna daquele rio. Aqui, mais um bicho que eu acho muito legal. Quando a gente olha isso daqui, a gente pensa, é um cachorro. Porque ele tem o formato do corpo de um cachorro, um rabinho de um cachorro, a cabeça de cachorro, a orelha de cachorro, o olho de cachorro, o focinho de cachorro. Mas isso aqui é um marsupial, um gambá, né, do grupo dos gambás. Então, esse aqui é o tilacino, ou lobo da Tasmânia, que era um marsupial, né, da Austrália e da Nova Guiné e está extinto. Então, o último tilacino morreu em 1936. Esse aqui é um bicho que eu fotografei em Paris, que está exposto na exposição, né, do Museu de Paris. É um tilacino empalhado. Então, essa é uma espécie que só existe em coleções. A gente só tem crânios, peles, né? Aqui a gente tem uma pele, né, empalhada, mas como essa espécie, né, existe, entre aspas, até hoje, que ela está extinta. Ela só existe em museu. Então, se o Museu de Paris, por exemplo, for destruído, a gente perde esse material que é importante, porque é um testemunho de uma espécie que não existe mais. E aí eu destaquei, vou falar para vocês um pouco das minhas contribuições, né, para o conhecimento da nossa biodiversidade. Esse é um trabalho recente que é interessante porque ele mostra um pouco da diversidade desconhecida nas coleções. Então, a gente coleta muito material, coloca nas coleções e vai estudando ao longo do tempo. Então, é muito comum a gente encontrar espécies novas em coleções. Então, isso aqui acho que foi em 2018, uma colega indiana que estava no Museu de Paris me escreveu me convidando para trabalhar na descrição de um grilo novo aqui do Brasil, que ela tinha encontrado na coleção do Museu de Paris, que tinha sido coletado há muito tempo. Aí, quando eu olhei, né, as fotos que ela me mandou, eu falei, bom, a gente tem esse material aqui na coleção do USP, no Museu de Zoologia da USP. Então, nós juntamos pesquisadores da USP, onde estava fazendo pós-doc, do Museu de Paris, da Unesp, do Museu de Zoologia, e a gente descreveu esse grilo. Na verdade, é um gênero novo, né, com 3 espécies, e todas elas conhecidas de coleções. Então, uma estava em Paris, as outras 2 aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem material das 3 espécies nos museus daqui. E a gente descreveu, mas a gente não sabe, não conhecia nada desses grilos, a gente só conhecia as fotos. Quer dizer, só conhecia o material que estava no álbum, que estava armazenado na coleção. Aí, ano passado, eu já estava aqui no Rio, os colegas estavam no Espírito Santo coletando e coletaram os grilos e trouxeram para mim, vivos. E aí eu olhei auditando grilos. Então, consegui fotografar, que é um macho, que é uma fêmea. Então, consegui fotografar esses bichos vivos. Eu não conhecia nada da biologia deles, porque eles estavam todos em álcool numa coleção. Então, a gente viu, é um gênero novo, uma espécie nova, descrevemos. Só no passado que eu fui saber como eles eram em vida, né, que eu consegui ver, fotografar, e aí eu vi que isso aqui já é uma 4ª espécie, uma espécie não descrita desse gênero. Esse aqui é um trabalho que eu gosto bastante, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi sozinho, lá em 2010.
escrevendo esse grilinho aqui. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em Foz do Iguaçu, a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu e tudo mais. Eu fiz o meu mestrado lá. E aí eu achei várias espécies novas e fui descrevendo, estou descrevendo até hoje. Então, esse aqui foi um grilinho que eu descrevi de lá, é o primeiro trabalho que eu fiz. E alguns anos depois, a gente descreveu 2 espécies desse gênero aqui, Endecos. Esse aqui eu dei o nome de Endecos chape, porque no dia que eu tinha terminado de escrever o artigo que eu ia mandar para a revista, teve o acidente com um avião da Chapecoense. E era um time que eu admiro bastante, eu gosto de futebol. Ele já tinha um outro nome, aí eu troquei de nome, dei o nome homenageando a Chape, né? E aí a gente publicou. Esse também é um grilinho que eu gosto bastante. E aqui mais 2, só para vocês verem, né, a variedade de formas, aqui já são os grilinhos bem diferentes. A gente publicou também alguns anos atrás, Eidmanacris caipira, no interior de São Paulo, e Eidmanacris suassunai, também no interior de São Paulo. Eu dei o nome de Suassunai em homenagem ao Ariano Suassuna, aquele personagem João Grilo. Então, homenageou ele nessa espécie aqui. E a gente também, agora, tem feito algumas redescobertas aqui no museu. Então, essa aqui é uma espécie chamada de Chromatus montanus, que estava na coleção do museu, a coleção que foi perdida. É a minha sorte que a coleção de Orthoptera ela foi toda digitalizada. Então, os tipos foram todos fotografados. Esse aqui é o holótipo dessa espécie, o espécime mais importante dessa espécie aqui. É uma espécie que foi coletada em Minas, em Itamonte, na Serra da Mantiqueira. Ela só ocorre na parte alta do Mantiqueira, na parte alta de Itatiaia. Então, eu entrei no museu em setembro de 2018 e em outubro de 2018 eu já fiz uma expedição para a parte alta de Itatiaia, de coleta, e coletei essa espécie lá. Então, a gente tinha informação do material tipo, só do tipo, que foi perdido no incêndio. Aí eu voltei no mesmo lugar e encontrei a população lá e coletei indivíduos. Então, a gente tem esse aqui, é um indivíduo de Dichromatus montanus, mas ele não é o material tipo. O tipo, que é esse daqui, foi perdido. Esse aqui é um outro indivíduo, mas é da mesma espécie. E em outubro a gente foi para a parte alta do Itatiaia, e em fevereiro de 19 coletei na parte baixa do Itatiaia. Aí eu coletei um gafanhotinho estranho, que é esse aqui. Uma outra família, chamada Eumastácide. E aí a gente viu que na coleção a gente tinha material tipo dessa família. Eu convidei um colega que é especialista nesse grupo, ele conseguiu identificar a espécie, né, que é essa daqui, eu tenho no Mastax burri. E aí nós vimos que na coleção do Museu Nacional a gente tinha o material tipo dessa espécie. Então era um macho e a fêmea, o holótipo e o alótipo, estavam na coleção do museu e foram perdidos no incêndio. Mas no Itatiaia a gente conseguiu coletar um único espécime, essa daqui é uma fêmea, dessa espécie aqui. E aí a gente foi ver, é o primeiro registro dessa família para o estado do Rio de Janeiro, é o registro mais ao sul dessa espécie. Então aqui a gente tem uma informação nova de biodiversidade para o estado do Rio. Então são um novo registro, né, uma contribuição a mais para o conhecimento da biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu trouxe para vocês algumas espécies, algumas fotos, na verdade, de espécies que eu coletei aqui no estado do Rio, desde que eu estou aqui no Museu Nacional. A gente tem feito expedições nas unidades de conservação daqui do Rio. E todos esses grilinhos aqui são de espécies novas. São de espécies que a gente tem que descrever. A gente tem até gênero novo aqui. Então, a gente ainda tem desde 2018, a gente tem feito descobertas de novos registros, descobertas de espécies que estavam na coleção e descobertas de novas espécies para a ciência. É isso aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem muita espécie de muitos outros lugares para descrever. Bom, então, a gente chega na parte final. Então, vocês que estão fazendo biologia, né? Estão começando aí, estão treinando, né, os Padawan. A gente se pergunta, né, por onde começar? Bom,
de lutas, né? São as lutas de um pesquisador. Então, isso aqui, eu dei as cores dessas faixas aqui, mas são cores que eu defini, né? Então, eu coloquei a graduação como uma faixa amarela, como sendo o começo, né, das primeiras faixas que a gente ganha quando a gente começa a lutar. O mestrado, uma faixa verde. O doutorado, para mim, o doutorado era uma faixa vermelha, que seria quase que a última faixa. No meu objetivo na vida acadêmica, eu queria ter um concurso, um emprego, né, preferencialmente através de um concurso para uma universidade. Eu considerei a minha faixa preta como sendo a obtenção, né, ou a aprovação nesse concurso. Para algumas pessoas, a faixa preta pode ser o doutorado. Para algumas pessoas, a faixa preta pode ser um mestrado ou a faixa preta pode ser a graduação. Tá? Então, para mim, a faixa preta seria uma aprovação em um concurso público. Então, essas foram as etapas, né, os grandes exames de faixa que eu tive que fazer para chegar até aqui. Né, passar pela graduação, por um mestrado, por um doutorado, e até conseguir a minha tão sonhada faixa preta, aprovação em um concurso. Então, como que eu comecei nisso tudo? Eu comecei, como vocês, fazendo graduação. Eu fiz graduação numa faculdade particular, em Foz do Iguaçu, bem pequena, chamada Uniamérica. E na época eu tive o privilégio de ter uma faculdade do lado de uma mata, aqui passa um rio, que era uma mata uma mata ciliar ao longo desse rio. Então, desde o começo da graduação, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo, de coletar, e eu tive um professor que trabalhava com grilos e que me inspirou a seguir nessa área. Logo depois da graduação, eu entrei no mestrado na Unesp, em Botucatu, onde eu conquistei a minha faixa verde, que seria a minha segunda faixa. Então, aqui está na minha banca de defesa do mestrado. E eu fiz o mestrado sem bolsa, na época, não tive bolsa de estudos. E quando eu estava no final do mestrado, eu fui convidado a dar aula na faculdade que me formei, na Uniamérica, em Foz. Então, entre 2008 e 2010, entre o mestrado e o doutorado, fiquei 2 anos em Foz. Voltei para Foz, na verdade, para dar aula, ter experiência didática, ter experiência de docência. Foi uma época boa, porque a gente montou um curso de pós-graduação, lato sensu, em conservação e manejo de fauna, que era o único da região na época. Foi uma época bem legal, onde eu coloquei aqui que eu ganhei uma faixa intermediária, uma faixa azul. E depois eu entrei no mestrado, no doutorado, entre 2011 e 2015, na Universidade de São Paulo, em São Paulo. O doutorado também foi uma época muito boa. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, eu nunca tinha andado de metrô na vida, né? Sempre morei em cidade pequena, de repente fui morar numa cidade gigante. O doutorado me permitiu ir para outros países, eu fiz uma parte do doutorado na Rússia, fui para Paris, estudar no Museu de Paris, participei de congresso na China. Foi uma época bem boa. Aqui é foto da minha defesa de doutorado. E aí, depois do doutorado, vem uma época onde a gente tenta conseguir ter um salário, né? Porque até então a gente vivia de bolsa de estudos. Acaba o doutorado, a gente tem que encarar o mundo e batalhar por um emprego onde a gente tem um salário, né? Então, eu conquistei algumas faixas depois do doutorado, e para mim ainda não são faixas pretas ainda, mas são faixas vermelhas de ponta preta. Então, eu trabalhei um tempo de pesquisador no Museu Paraense Emílio Guild, em Belém. Tive a oportunidade de trabalhar também como professor em uma outra faculdade particular, a Faculdade Anhanguera, Uniban, em Osasco, morava em São Paulo na época, e entrei no pós-doutorado na Universidade de São Paulo também. E, enfim, em 2018, eu consegui a faixa preta, quando eu passei no concurso de professor aqui no Museu Nacional da UFRJ. Então, mas é claro que a minha faixa preta era aqui, né, mas cada um de vocês, ou cada pessoa, vai ter
tem a sua faixa preta para conseguir. Seja uma graduação, seja um mestrado, seja um doutorado, seja o que for, né? Então, essas foram as faixas que eu conquistei, né, até chegar nesse momento, e que foram, na verdade, tudo isso demorou 15 anos. Eu entrei em 2003 na graduação, e em 2018 que eu, enfim, consegui o meu objetivo, né, que era ter um emprego numa universidade pública, porque é um emprego que a gente que quer carreira acadêmica, né, que quer fazer ciência, almeja. No Brasil, boa parte dos cientistas, eles são professores. São poucas as instituições que contratam cientistas que não sejam professores. A grande maioria é cientista e professor. E aí fica uma reflexão, né? Por quê? Será que vale a pena? Então, essa segunda pergunta, se vale a pena ou não, é uma pergunta que posso responder, né? Pelo menos não por vocês ou não por outras pessoas. É uma pergunta que cada um sabe se vale a pena tanto esforço ou não. Mas eu consigo responder o porquê, né? Tanto esforço até você conseguir, né, atingir os seus objetivos. Então, para mim, foi porque isso era o que eu queria, né, desde que eu estava na graduação. Então, toda a minha trajetória acadêmica, profissional, foi voltada para isso. Então, era uma coisa que eu queria e que eu acabei correndo atrás. E agora, nesse momento que a gente vive, isso ganha, a formação de um pesquisador, né, tem uma importância ainda maior, ainda mais importante, né, a gente ter cada vez mais e mais pesquisadores ou biólogos, porque a gente está vivendo um período geológico chamado de antropoceno, onde a nossa espécie já transformou o planeta de uma maneira tão radical que nós nos tornamos um processo geológico. Então a gente já está deixando marcas profundas no planeta. Então vocês que estudaram geologia, vocês viram que a gente passou por várias eras geológicas, né, e a gente estava vivendo o Holoceno, agora nós estamos no Antropoceno, onde a gente tem alterado tanto o planeta que a gente está alterando o clima. Na verdade, a gente já alterou o clima. A mudança é irreversível e a gente vai começar a sofrer as consequências disso de uma forma cada vez maior. E a gente alterou tanto o planeta, né, a gente alterou tanto os ecossistemas, que está acontecendo uma coisa que nenhum pesquisador jamais pensou que fosse falar sobre isso na vida, que é nós estamos enfrentando agora, que é o declínio nas populações de insetos. Os insetos são o maior grupo de seres vivos, número de espécies, incrivelmente abundantes, mas a gente transformou tanto a paisagem, a gente transformou tanto o planeta, que a gente está vivendo o declínio dos insetos. Então, vocês já devem ter ouvido falar do declínio dos anfíbios, né, causados por poluição. Né, os anfíbios precisam de ambientes aquáticos, rios, brejos, lagoas estão cada vez mais poluídos. Então, o declínio das populações de anfíbios é bem documentado há bastante tempo. Agora a gente está enfrentando o declínio dos insetos. Esse é um trabalho que saiu esse ano, né, que fala que 41% das espécies de insetos, né, são estimadas com redução de populações. E a redução na população de insetos está acontecendo de uma forma mais drástica e mais rápida do que em invertebrados. Esses são dados para a Europa, Hemisfério Norte, na Europa e Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem esses dados ainda, porque a gente não chegou nesse nível de refinamento de estudos. Nossos estudos aqui no Brasil são bem recentes comparado com os estudos na Europa. Mas vocês já devem ter visto essa figurinha. Acho que provavelmente a maioria de vocês é bem jovem, mas quando eu era criança, década de 80, década de 90, era sempre que a gente andava de carro, o carro ficava coberto de insetos. Hoje em dia isso não tem mais. Isso é uma evidência meio empírica, assim. Quando a gente anda de carro na estrada durante a noite,
a gente não tem mais aquele tanto de mariposa, gafanhoto, grilo, besouro esmagado, né, no para-brisa, no carro. A gente não encontra mais. A gente já tem, embora a gente não tenha estudos concretos no Brasil, a gente tem evidências empíricas de que aqui também as populações de insetos estão diminuindo cada vez mais, por vários fatores, transformação de ambiente, redução de hábitat, uso indiscriminado de pesticidas. Então, isso já está acontecendo. Então, isso é um problema extremamente grave, porque a nossa vida depende dos insetos. Toda a nossa vida. Os alimentos que a gente come são polinizados por insetos. Né? Toda a ciclagem de nutrientes do planeta é feita por insetos. Então, vários produtos que a gente usa também são feitos por insetos. Então, isso é um problema grave e que já está sendo medido no mundo todo. E, claro, ganha uns nomes meio assustadores mesmo, né? O Armagedon dos insetos, o Apocalipse dos insetos, ou o declínio dos insetos. Então, isso é grave, está acontecendo, é uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse falar, mas a gente tem que falar disso. E, além de tudo isso que acontece no mundo todo, a gente está tendo os problemas no nosso próprio país. Isso aqui, em amarelo, a gente tem as áreas degradadas na Amazônia, degradadas no sentido de corte raso, não tem floresta mais, tem pasto, tem plantação. Em verde, o que tem de floresta, mas isso não significa que a floresta seja intacta. Mas isso aqui tudo é floresta, praticamente tudo isso aqui é floresta alterada. Quando a gente pensa na Amazônia como uma grande floresta tropical, intocável, inalcançável, não. A Amazônia está sendo corroída, né, em praticamente todos os lugares. E para completar, né, a cereja do bolo, a gente ainda tem quase 30% do Pantanal destruído em incêndios esse ano. É isso que eu estou falando de 2 biomas, né, a gente não está falando do Cerrado, que já perdeu 60% da sua cobertura. Então, a gente vive um momento em que a gente está correndo contra o tempo. A gente está correndo, coletando espécies, e tentando conhecer essas espécies antes que essas espécies sejam extintas, sem que a gente conheça. Então, é uma corrida contra o tempo, onde a gente precisa cada vez mais de pesquisadores, cada vez mais de cientistas. Isso aqui é só para mostrar que a gente vive tempos tão loucos, né, que às vezes a gente abre o computador e a gente tem vontade de fazer isso. A gente começa a ver notícias bizarras, coisas estranhas acontecendo, e ou a gente tem vontade de fazer isso, ou a gente tem vontade de fazer isso. Então, a gente está vivendo esse tempo mesmo, né, e as mesmas frustrações que vocês têm, eu tenho, colegas do mundo inteiro têm. Então, nós compartilhamos da mesma angústia, nós compartilhamos da mesma frustração. A gente está vendo as coisas erradas estão acontecendo, a gente sabe que coisa vai piorar, e a gente está vendo que a gente está caminhando para uma piora drástica das nossas condições de vida. Então, eu não tenho o que falar para vocês enfrentarem isso, porque eu também passo por isso diariamente. Mas a gente tem que lembrar, sei lá, a gente lembra do Rock Balboa, vai. Que a gente tem que aguentar a pancada e seguir em frente, seja como for. Porque o trabalho de vocês, ou o trabalho que vocês vão fazer, ou a formação de vocês é importante, porque é um profissional que a gente precisa. A gente precisa de cientistas, a gente precisa de biólogos, a gente precisa de entomólogos, a gente precisa de taxonomistas e sistematas, que são profissionais que descrevem a biodiversidade, publicam, né, descrevem as espécies, nomeiam as espécies. Então, esses são profissionais que a gente precisa mesmo. Apesar de, se a gente for falar de todos os problemas que a gente tem que enfrentar para isso, isso é uma outra palestra, mas apesar de todas as dificuldades, a gente precisa, né, desses profissionais. Precisa de vocês, né? De vocês formados e de vocês
trabalhando. E aí, para fechar, essa é uma frase bem bacana do Martin Rees, não é Sir, né, é um cavaleiro. Ele é um astrofísico e astrônomo do Reino Unido, um astrônomo real. E aí ele fala que, bom, ele é astrofísico. E a ciência que ele faz é uma ciência simples comparado com a biologia. Ele pode falar que um inseto é mais complicado que uma estrela. É incrível como que a gente conhece sobre átomos, sobre buraco negro, sobre o Big Bang, mas a gente não sabe nada sobre o cérebro. E ele falou uma outra coisa bem legal, né, que faz muito sentido. E o que faz algo ser desconcertante é o grau de complexidade, e não o tamanho. Uma estrela, o Sol, por exemplo, ele é muito mais simples que um inseto. Muito mais desafiador do que um inseto, muito mais difícil de entender do que um inseto. Não sou eu que estou falando isso, é um astrônomo conceituado, né, que está falando isso. E bem, acho que eu já me alonguei. Para finalizar, eu dedico a minha apresentação ao professor Vanin, que é esse senhorzinho aqui, que faleceu essa semana e um dos maiores entomólogos do nosso país, coleopterólogo, trabalhava com besouro. Uma grande inspiração, né, para todos nós, como professor, como pesquisador. Então, ele faleceu essa semana, eu dedico para ele. Então, muito obrigado. Deixo aqui meu e-mail, as redes sociais do laboratório. Agradeço muito pelo convite, né, do Alípio, da Daniele, pela oportunidade. E agradeço também, né, a minha universidade, aos órgãos de fomento. Espero que vocês estejam aí ainda. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem. Ô Pedro, nós que agradecemos, viu? Muito legal a sua apresentação, especialmente os pontos aí de reflexão, né? Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Algumas você já foi respondendo, né? Estou lendo uma aqui. O do Davi. Você quer que leia ou você consegue ler? Eu estou lendo aqui. Deixa eu ler, só porque alguns podem estar no celular e não conseguem acessar o bate-papo. Primeiramente, quero agradecer a palestra, foi incrível e aguçou mais meu interesse pela entomologia. Já vi alguns trabalhos sobre a aplicação do estudo de desenvolvimento de insetos em casos criminais e estratégias do Aedes com a Wolbachia, por exemplo. Na área de saúde, penso em focar na preocupação com o meio ambiente. Você tem conhecimento e alguma pesquisa que relacione a entomologia com alternativas, por exemplo, para o uso de agrotóxicos, questões de impacto ambiental? Sim. Vou começar pelo final. A entomologia ela é muito utilizada na agricultura e vem sendo utilizada, né, cada vez mais como alternativa ao uso de agrotóxico e pesticida através do que a gente chama de controle biológico. A gente usa insetos que são predadores, insetos que são parasitas, para controlar a população de pragas. E tem vários exemplos em vários grupos, né, com vários tipos de pragas. Então, tem várias universidades que trabalham muito com isso, principalmente universidades que são mais voltadas às agrárias, como a Federal de Viçosa, Unesp, as federais rurais. Em Minas, tem várias universidades que são de excelência, né, nessa área, além da Embrapa. Então, se você pesquisar controle biológico com parasitas, controle biológico com predadores, você vai ver uma série de exemplos em vários grupos, é bastante utilizado. Estudo desenvolvimento de insetos em casos criminais, sim, isso é bacana, porque, digamos, você encontra um cadáver, e aí nesse cadáver você encontra algumas larvas de mosca. Então, a partir do desenvolvimento dessa larva de mosca, você consegue saber mais ou menos a idade do cadáver, né, ou quando aquela pessoa foi morta.
Você consegue até saber se esse cadáver foi movimentado, por exemplo, se esse cadáver foi encontrado no centro de uma cidade, mas aí você encontra uma determinada larva lá, você pode chegar à conclusão de que aquele cadáver estava em outro lugar e foi transportado. Você tira várias respostas, né, utilizando esse estudo do desenvolvimento dos insetos, né, da idade das larvas em um cadáver. A pergunta do Edson com Volbach, eu vou ficar devendo porque eu não entendo quase nada de Volbach, apesar de já ter ouvido falar, de ter lido alguma coisa. Então eu vou ficar te devendo essa, da Volbach. Desculpa. Joia, obrigada, Pedro. Eu acho que você lembrou aí pessoal da Fiocruz conversando com a gente sobre isso, né, Davi? O controle do Edson. Nossa, a Fiocruz trabalha muito com insetos, muito. Principalmente com mosquitos, né? Principalmente com colicídios, né? Aedes, anófilis. Muito bom. O Jefferson, ele pergunta assim, boa noite, Pedro, amo entomologia, tive uma experiência recente. Quando encontrei uns espécimes mortos e achei injusto deixá-los ali apodrecendo sem contar sua história. Então, incrustei todos, fazendo isso com todos os artrópodes mortos que encontro. Faço licenciatura e acho que serão úteis para mim quando estiver exercendo minha profissão. Qual a sua opinião? Eu acho ótimo. Eu ganhei de um ex-aluno, na verdade, isso aqui, ó. Aqui tem. Só que é daqueles comprados, sabe? Isso aqui é uma vespa, uma vespa mandarina, uma vespa asiática. E aqui tem um escorpião. E aqui tem um escorpião também. Eu acho ótimo, eu acho que fica muito bonito, é muito legal para estudo, principalmente porque às vezes você está dando aula para criança, a criança pode derrubar isso aqui, o inseto não vai quebrar. Às vezes você tem medo de dar um inseto na mão de uma criança ou de um adolescente, até de um adulto, e a gente derruba, quebra o inseto, então aqui a gente consegue ver, né, as estruturas, ver as partes e não pode cair que não quebra. Esses aqui que eu tenho, eles são vendidos comercialmente e são asiáticos. Né? Se você está pegando bicho morto, encostando, eu acho ok. Se você está pensando em vender, aí eu já não sei te dizer como é a legislação para isso, para fins comerciais. Mas para fins de aula, né, de ensino, eu acho bem legal, assim, eu acho que é uma ótima ferramenta, é um ótimo recurso didático. Eu até queria aprender a fazer essa incrustação. Sempre quis fazer mini curso disso. Legal. Vamos fazer um online, Jefferson? Legal. Tem outras considerações aqui, todos te parabenizando pela palestra, Pedro, agradecendo pela partilha. Nós também agradecemos muito a sua contribuição nessa noite. Encerrando com chave de ouro, foi uma responsabilidade muito bem cumprida. Que bom. Vamos, o pessoal gostou muito. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tem Instagram, Pedro? Para a gente te marcar nas publicações? Você está vendo aqui? Está aqui, ó, Orthoptera MNRJ. Ah, tá. Do museu. Tá, vou printar aqui. Esse é o Instagram do meu laboratório. Vou marcar então vocês lá. Legal. Pedro, muito obrigada pela participação. Obrigado, gente. Obrigado por ter me ficado até agora também. Acho que eu falei mais do que devia. Chegamos mais de 20 pessoas na sexta, hein? Foi fantástico. Olha só. Muito obrigada a todos que participaram. Boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado. Davi ponderando aí. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite.